Digamos que você seja fã de dividendos, de empresas que paguem bons dividendos, e também acionista do Banco do Brasil e tem a seguinte dúvida. Cara, quanto que isso aqui vai me render de dividendos? É isso que a gente vai responder nesse vídeo, mas antes nos responda. Você é acionista de Banco do Brasil? Deixa o seu comentário aqui. Buenas, trouxe o Filipão aqui, nosso especialista em dividendos, para me ajudar a responder essa pergunta para ti. E ele falou, a primeira coisa que a gente tem que mostrar para a galera é o que é o Banco do Brasil, porque, cara, tem gente que compra uma ação sem ter noção do que está fazendo. Por mais que eu defenda que se você até pode não conhecer as ações que você está comprando, mas tem que conhecer a estratégia. Como a gente está falando de Banco do Brasil, é bom ter uma noção básica do que é, né? A noção básica eu sei que tu tem, mas diz aí, Filipão, o que tem para mostrar aqui? O banco mais antigo do Brasil, fundado em 1808, e hoje ele está com quase 950 mil investidores, pessoas físicas. E se a gente compara com o número de investidores da Bolsa, que são pouco mais de 5 milhões, a gente vê quase 20% do mercado de pessoa física que tem ações do Banco do Brasil. Então é muita gente. E apesar de tudo, a gente sabe também que o Banco do Brasil é uma empresa estatal que pode sofrer intervenções do governo, como a troca da última presidente ali do Banco do Brasil diretamente pelo governo. E aí muita gente fala, putz, o Banco do Brasil é antigo, paga bons dividendos. E outras pessoas acabam falando, putz, Banco do Brasil tem intervenção estatal, eu não invisto em estatal. Aí fica a pergunta, né? Vale a pena investir numa ação como essa para pensar em dividendos? E mais, né? Quanto que rende, né? Ou quanto teria rendido no passado? É isso que a gente vai te responder, passando por 3 pontos. Primeiro, política. Não é a política que tu tá pensando, tá? É a política de dividendos. Depois, como se vale a pena investir ou não. E depois, aí, quanto rende de dividendos. Vamos lá, Filipão, política. Eu não gosto de polêmica, então fala tu aí de política. Toda empresa tem uma política de distribuição de dividendos que ela se obriga a pagar uma parte do lucro dela em dividendos para os acionistas. E lá em 2018, o Banco do Brasil emitiu um comunicado dizendo que eles iriam distribuir 25% do lucro líquido, tudo em dividendos para os acionistas. E eles vieram respeitando esse número nos últimos 5 anos, como essa imagem mostra, sempre com o payout ficando entre 35% e 40%, ali na média de 36%. Até que, no começo de 2023, o Banco do Brasil veio lá e disse que vai aumentar esse payout mínimo que o banco tem que distribuir em dividendos para agora 40%. Então a gente via ele distribuindo ali 30, 35, agora esse dividendo provavelmente vai aumentar. E junto disso, recentemente em agosto de 2023, o Banco do Brasil divulgou as novas projeções de lucro que eles acham que vão ter para esse ano 2023. E lá na última linha, eles esperam ter mais ou menos uma média de 35 bilhões de lucro ali para esse ano. Ou seja, se a gente considera um payout mínimo de 40%, a gente estaria falando ali de 14 bilhões em dividendos a ser pago pelo banco, o que daria R$ 4,88 por ação para esse ano, se ficar no mínimo. Sendo que isso de 4,88 já seria o recorde histórico de dividendos a ser pago pelo Banco do Brasil desde 2007 ali. E aí muita gente pode pensar, putz, então se o banco vai pagar um dividendo recorde, muito provavelmente esse ano, faz sentido investir? E aí que entra o ponto que tem a maior crítica aqui, tá? Eu entendo que praticamente todo investidor, ele trilha o mesmo caminho do momento que ele começa a investir até o momento que ele está investindo muito bem, com muita segurança, com muita tranquilidade. Eu trilhei esse caminho, acho que o Filipão também trilhou o caminho de primeiro começar seguindo diquinha. Seguindo diquinha na internet, diquinha do colega de trabalho, diquinha do amigo. E, cara, a diquinha ela até pode dar certo no curto prazo. Você pode comprar uma ação, subiu, você vendeu com lucro e tal, mas ela vai te deixar completamente perdido e angustiado, sobretudo quando ela começa a dar errado. E o que a gente acredita aqui, e até o motivo pelo qual o Filipão tá aqui já há mais de um ano. Parabéns, Filipão. 1 ano aqui produzindo conteúdos pelo Clube do Valor e agregando muito aqui ao Clube do Valor, é justamente porque a gente tem uma crença que todo investidor precisa de uma estratégia clara. Eu tinha aqui a minha estratégia das ações mais baratas da Bolsa, o Filipão nos ajudou a desenvolver a máquina de dividendos, é essa nossa crença, tem que ter estratégia para tudo, para saber como investir a tua carteira, como diversificar ela, quais ações comprar, esse tipo de coisa. E aí, tendo Banco do Brasil como empresa popular em dividendos, a gente vai explicar ela sob o viés da máquina de dividendos, que é a nossa estratégia quantitativa, ou seja, que olha apenas números para chegar numa lista de 10 ações com maior potencial em termos de dividendos. Ela basicamente passa por 3 critérios. Primeiro, a liquidez média diária, para garantir aí que você não vai estar correndo risco de liquidez. Segundo, consistência no pagamento de dividendos por mais de 5 anos. E terceiro, altos dividendos nos últimos 3 anos. Essa estratégia a gente testou aqui antes de começar a implementar para nossos clientes de Wealth, que tem acesso a ela, e a gente percebeu que ela rendeu bem mais do que o Bovespa no passado. E aí você pode conhecer essa estratégia e 7 diferentes ações que passam nesse filtro nesse mês atual
apertando nesse botão aqui, primeiro link na descrição, tá? Porque aí você vai receber de graça acesso a esse e-book completo sobre a estratégia que revela aí 7 boas pagadoras de dividendos segundo a estratégia. E no caso do BB, Filipão, ele passa nessa estratégia, antes da gente falar, né, quanto rende? Bom, primeiro ele passa dos 2 primeiros filtros, afinal ele tem liquidez diária super suficiente, mais de 430 milhões por dia ali, e ele paga dividendos consistentes ali muito antes de 2007, inclusive. Só que quando a gente olha para o dividend yield dos últimos 3 anos médios do Banco do Brasil, a gente vê ele na casa de 6,6% ao ano, colocando ele na posição número 24. Como dentro da estratégia só entram as 10 mais pagadoras da bolsa, nesse momento ele acaba ficando de fora. Vamos lá considerar primeiro o último pagamento anunciado pelo Banco do Brasil, que é referente ao segundo trimestre de 2023 e saiu agora em agosto. O pagamento ficou 14 centavos de dividendos mais 66 centavos de juros sobre capital próprio. Sem descontar o imposto aqui para facilitar a conta, isso aqui daria 80 centavos por ação para cada investidor. Como no vídeo a gente vai fazer uma conta para quem tem 5.000 ações do Banco do Brasil, a gente multiplica um pelo outro e esse investidor teria recebido R$4.000 em dividendos somente nesse último anúncio de pagamento. E quando a gente olha para a cotação do Banco do Brasil hoje, a gente vê ele cotado ali a R$ 47,65, o que para ter 5.000 ações precisaria que o investidor desembolsasse R$ 238.250 nesse momento. Só que a gente só falou do último pagamento, referente ao segundo trimestre desse ano, só que o ano tem 4 trimestres. E nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil distribuiu R$ 4,53 por ação, o que já daria para as 5.000 ações um dividendo de R$ 22.650 em um ano para o investidor. E aqui entra o segredo para quem quer investir em dividendos, Banco do Brasil ou qualquer outra ação. Há 10 anos atrás, a gente via o Banco do Brasil cotado ali a R$ 22,60. Ou seja, esses mesmos 238 mil de hoje, há 10 anos, teriam rentabilizado nesse período 281% do capital, se transformando ali em mais de R$ 900 mil, R$ 906.300, o que na valores de hoje da cotação do Banco do Brasil seria o suficiente para comprar 19.016 ações do Banco do Brasil. E esse investidor, nos últimos 12 meses, teria recebido um dividendo de R$ 86.140 em um ano somente. E aí, quando a gente olha para um cara que investiu lá atrás 238 mil, só que num ano só recebe mais de 86 mil reais, a gente consegue calcular um dividend on cost de 36% sobre o que ele investiu há 10 anos. E olha só que interessante, né? A gente falou aqui sobre a política de dividendos do Banco do Brasil, sobre estratégia de seleção de dividendos, quanto rende, ou teria rendido nos últimos 12 meses aqui investimento em Banco do Brasil. E isso é totalmente franco, tá? Eu acredito que saber quanto teria rendido nos últimos 12 meses, dividendos de uma determinada ação, não importa. Não importa, assim, no relativo entre as coisas importantes aí para o investidor. Antes você pergunta, então por que fazem um vídeo assim? Faz um vídeo assim porque chama atenção, a gente tem a capacidade de te mostrar, te resolver, acabar com a sua curiosidade que você tem. Ganhar a sua atenção para falar que existem coisas mais importantes do que isso. Como você faz para selecionar ações boas pagadoras de dividendos é mais importante do que isso. Quanto você vai investir em ações sobre o total da tua carteira é mais importante do que isso. Saber o quão bem você está investindo hoje é mais importante do que isso. É por isso que eu queria te fazer um convite aqui para uma sessão de análise de carteira, em que a gente vai analisar a tua carteira, ver como é que você está investindo, vai encontrar pontos eventuais de melhoria, te mostrar o que está bom e fazer uma sugestão de carteira nova de acordo com o que a gente entendeu ser o teu perfil de risco, a tua tolerância ao risco, né, nessas poucas conversas que a gente vai ter se você topar nosso convite para uma sessão de análise de carteira. A sessão é gratuita para quem tem acima de 500 mil reais para investir, para quem tem 500 mil, 1 milhão, 5, 10, 20, 30 milhões, porque a gente entende que com essas pessoas a gente consegue agregar muito valor, né? Inclusive essas pessoas pouparem aí milhões de reais olhando para o longo prazo, fazendo ajustes pontuais hoje na carteira. Se for o caso, a gente vai deixar o link aqui para você solicitar a sua sessão de análise carteira, lembrando que o primeiro link na descrição é o do e-book. E aqui a gente vai deixar o link para um vídeo em que a gente copiou as ações do Barsi, grande investidor aí com foco em dividendos, e nesse vídeo você vai ver o que aconteceu quando a gente fez isso. Grande abraço e até mais!